Alô galera, aqui é o professor Luciano Brum e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Então te inscreve nos nossos canais e não se esquece de acionar o sininho, ok? E a nossa aula de hoje é referente a juros simples. Porém, antes de nós começarmos a trabalhar, vamos rever alguns conceitos interessantes. Vamos lá então. Juros é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro e é expressa como um percentual sobre o valor emprestado. No mercado financeiro, existem diversas modalidades de juros. No caso, juros simples é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Porém, nós temos ainda juros compostos, juros nominais, juros de mora, juros reais, juros rotativos, juros sobre o capital próprio e entre outras modalidades. Outro conceito é o conceito de capital, que é o valor de uma quantia em dinheiro na data zero, no caso, hoje, neste momento, ou seja, no início de uma aplicação. Capital pode ser ainda o dinheiro investido em uma atividade econômica, ou melhor, o valor financiado de um bem ou de um empréstimo tomado. O capital também é representado ou dito como sendo o valor presente, ou também pode ser principal. Taxa de juros ou taxa de crescimento do capital é a taxa de lucratividade ou ainda rentabilidade recebida num certo investimento. Usualmente utiliza-se o conceito de taxa de juros quando se paga por um empréstimo e taxa de retorno quando se recebe pelo capital emprestado. Normalmente é representado na forma percentual. Montante é também conhecido como valor acumulado ou valor futuro e é a soma do capital inicial com o juro produzido num determinado período. E o período de capitalização ou o prazo é o tempo pelo qual o capital é aplicado. E para nós formalizarmos todos esses conceitos na qual nós vimos, nós vamos dar um nome a cada um deles, nós vamos representar como sendo uma legenda, como sendo uma letra. Vamos lá então. Juros. Os juros nós vamos representar como sendo a letra J. Capital. O capital nós vamos representar como sendo a letra C. A taxa de juros nós vamos utilizar como sendo a letra I. E o período nós vamos denominar como sendo a letra N. Em cima dessas letras, desta legenda na qual nós criamos, nós vamos criar o nosso formalismo. Suponha que essa caixinha aqui seja o meu capital. E sobre este capital vai ter uma incidência de uma taxa de juros, gerando o quê? Gerando, no caso, um valor monetário que nós vamos chamar de juros. Então eu vou representar por essa seta a incidência. Sobre esse capital incide uma taxa, geram juros e esse juros vai somar com o capital inicial, que nós vamos chamar esse conjunto como sendo o montante do final do período. Porém, o que vai caracterizar o juros simples é que se nós tivermos mais uma incidência, essa incidência sempre se dá no capital inicial. Notem a seta, sai lá do capital inicial. Tem uma incidência, consequentemente, como o capital era o inicial, o juros gerado vai ser o mesmo do período anterior. Então nós vamos ter capital mais duas vezes o valor do juros gerado. E nós poderíamos ter assim sucessivamente. Se eu tivesse mais uma incidência da taxa de juros, eu teria o capital mais 3 vezes o valor do juros gerado. E assim por diante eu poderia seguir dependendo do que foi acordado ou do que foi deixado aplicado. E o formalismo para juros simples nada mais é do que o capital vezes a taxa vezes o período. Porém, eu tenho que cuidar para que a taxa eu utilize o quê? Utilize na forma unitária, tirando o símbolo percentual, ou seja, dividindo por 100. E também tenho que cuidar para que o período, a unidade na qual eu vou utilizar, se venha a ser ano, mês, semestre, bimestre, coincida, vamos dizer assim, com a unidade cronológica na qual eu usei para a taxa. No caso, ao mês, ao semestre, ao ano. Se aqui for ao mês, o período tem que ser em meses. Se a minha taxa for ao semestre, o meu período tem que ser em semestre. Qual que eu altero para igualar? Neste caso, em juros simples, tanto faz. Tu pode mexer na taxa ou mexer no período, mas já vou adiantar. Vamos começar a acostumar a trabalhar com a mudança no período. Por quê? Porque nos juros compostos se torna um pouquinho mais trabalhoso se tu for tentar mexer na taxa, certo? Então a dica é altera o período, mas no juros simples poderia sim também
utilizar a mudança da unidade da taxa. E o montante? O montante nada mais é do que o capital mais os juros. Porém, olhando nessa minha expressão, eu tenho que primeiro achar os juros, somar com o que eu tinha para obter o montante. Algumas pessoas preferem chegar no montante sem passar pelos juros. Tem como? Sim, tem como. Vamos montar essa expressão. Nada mais é do que trocar os juros por capital, taxa, período, que é o que nós vimos anteriormente. Agora, o que nós podemos fazer? O capital aparece aqui, o capital aparece aqui. Nós temos um fator comum, podemos colocá-lo em evidência, e aí geraríamos a forma montante igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N, que é a forma, no caso, que vai dar para nós direto o montante. E agora vamos praticar um pouquinho. Vamos fazer um exercício. Exercício de número 1. Um capital de R$ 7.500 foi aplicado em um investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o montante dessa aplicação após 6 meses? Aí nós temos as opções: R$ 2.250, R$ 10.000, R$ 9.750 e R$ 8.500. Como é que eu posso buscar então o montante? Poderia buscar primeiro os juros e depois somar com o capital. Vamos então a esse primeiro formato. Vou buscar os juros, capital que multiplica a taxa que multiplica o período. Substituindo com as informações dadas do exercício, nós teríamos 7.500 como sendo nosso capital, a taxa que seria 5%, já coloco na forma sem a simbologia do percentual, 5 por 100, vezes 6. Claro que como nós não vamos ter o recurso calculadora, nós vamos fazer as simplificações que facilitariam a nossa vida. No caso, se aqui eu tenho 100 no denominador, eu posso usar, digamos, a simplificação cancelando 0 com o 0 do numerador. Resultaria em 75 vezes 5 vezes 6. No caso agora, eu posso fazer 75 vezes 5 e o que der vezes 6, ou 5 vezes 6, o que der vezes 75. No caso, se eu multiplicar 5 vezes 6, eu vou ter 30, 30 vezes 75. No caso, 3 vezes 75 é 225. Como era 30, eu acrescento um zero. No caso, R$ 2.250 seria o nosso juros. Porém, eu não quero os juros. A pergunta é referente ao montante. O que eu faço então? Pego o capital e somo com o que eu achei. 7.500 mais 2.250, resultando em R$ 9.750. Olhando para as nossas alternativas, notem que a letra A é os juros e a pessoa poderia marcar, porém, a nossa pergunta era o montante, resultaria então a letra C. Esta é a resposta do nosso exercício. Porém, eu poderia utilizar aquele segundo formalismo na qual nós demonstramos, na qual nós chegamos que era o montante direto. Vamos lá então. Capital que multiplica 1 mais taxa vezes o período. Substituindo as informações, 7.500, 1 mais 5% vezes 6. Neste caso, eu só tenho que cuidar que aqui nós temos uma ordem a ser efetuado, esse parênteses. Eu não posso sair somando e multiplicar depois. Primeiro a multiplicação e depois a soma. Claro que agora, se eu faço 5%, eu tenho 0,05, que multiplica 6, que vai dar 0,3. 0,3 mais 1, 1,3. E aqui vem um detalhe interessante. Numa das aulas que nós vimos sobre porcentagem, eu deixei claro para vocês que aquilo lá nada mais era do que um fator de atualização. E aí o fator de atualização de 1,3 equivale ao quê? A aumentar 30%. E olha que interessante, nós temos 5% a cada um mês. Então 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, em 6 meses nós vamos ter 30%. Então eu posso fazer esse acúmulo de percentual? Sim, no juros simples tu pode. Por quê? Porque todo o aumento é sobre o capital inicial. Então 7.500 aumentando 30%, no caso nós vamos ter 9.750, que é a letra C que nós já tínhamos deduzido anteriormente. Então agora nós vamos fazer um segundo exercício. O segundo exercício seria assim: calcule os juros que renderá um capital de R$ 15.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano durante 6 meses. Nota-se que agora a pergunta é referente aos juros. Então eu vou direto para a fórmula dos juros, capital, taxa, período, e agora vem um detalhe interessante. Eu tenho 6 meses. Se eu deixar os 6 aqui em meses, a minha taxa teria que ser ao mês. Porém, eu ganhei ao ano, então eu tenho que mudar. Ou eu passo a taxa, no caso, para meses, ou eu passo o período para ano.
Eu disse para vocês para nós nos acostumarmos a alterar, a mudar, a transformar o período. Então, como é que eu passo esse período de meses para ano? Pensa assim, um ano, 12 meses. De ano para meses, vezes 12. Então, ao contrário, divide por 12. Então, eu já coloquei sobre 12, já alterando e passando como 6 dozeavos, a mesma coisa. Ou melhor, 6 dozeavos de ano equivale a 6 meses. Daria para simplificar e chamar de meio ano, mas eu deixei assim, sabe por quê? Olha a simplificação. Cancelo 12 com 12 e cancelo depois, novamente, 0 com 0. Olha como fica bem simples. 150 vezes 6, ou seja, R$900 é o nosso juros. Então, gente, basicamente é isso. Saber aplicar o formalismo, cuidar as unidades e verificar se está pedindo montante ou se está pedindo juros. Uma observação que eu faço é que sempre que pedir, ou melhor, sempre que no exercício aparecer rendimento, rendimento é sinônimo de juros. Ok, gente? Então, esta é a nossa aula de hoje referente a juros simples, certo? Até o nosso próximo encontro. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ok, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos. Até mais.